Olá pessoal, eu sou o professor Wesley Dias e hoje vamos falar sobre o plano de estudo doutorado do terceiro ano, terceira semana. Bora para as questões. Questão número 1. Por favor, faça a seguinte experiência. Num papel, desenhe um círculo e marque o seu centro. Passo 1 da figura a seguir. Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro a um ponto da periferia. Corte o barbante com a medida do raio do círculo, passo 2, e coloque o barbante encurvado exatamente sobre um pedaço do círculo, passo 3. Finalmente, desenhe um segmento que une cada extremidade do barbante ao centro, passo 4. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é aproximadamente a medida em graus? Bom, as opções são letra A, 57 graus, letra B, 60 graus, letra C, 63 graus e letra D, 66 graus. Para poder entender um pouco melhor essa experiência, nós vamos continuar os passos. Então, vamos imaginar o seguinte, nós já temos aí os 4 passos já descritos e vamos acrescentar mais alguns passos. Então, vamos lá. O passo 5 é colocar mais um pedaço de barbante encurvado ao longo da circunferência desse círculo, continuando o anterior. Então, aí nós temos 2 radianos, que são 2 ângulos centrais, que tem o comprimento do arco, ou o comprimento do pedaço da circunferência, que é o arco da circunferência, igual à medida do raio. Seria o passo 5. Passo 6 é colocar mais um radiano. Então, nós temos agora 3 radianos. Passo 7... Passo 8, o passo 9 fecharia com 6 radianos e mais um pedacinho. Para entender ou para verificar se essa representação está realmente correta, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos determinar qual operação aritmética pode ser usada para efetuar esse cálculo. Queremos saber quantos raios cabem ao longo da circunferência, né? Aqui nós temos, por exemplo, 1 raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios, 5 raios e 6 raios. Então, eu tenho 6 raios e mais um pouquinho. Mas como eu sei exatamente quanto mede esse radiano? Para saber quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, ou quantos raios cabem dentro da circunferência, a operação que nós devemos fazer é a divisão. Então, eu vou dividir a circunferência, o comprimento da circunferência, pelo raio. Assim, nós vamos descobrir quantos raios cabem na circunferência. O comprimento de uma circunferência é igual a 2π vezes o raio, dividido pelo próprio raio. Assim, eu descubro quantos raios cabem na circunferência. Simplificando os raios do numerador com o denominador, nós temos, então, 2π radianos ou 2π raios como sendo a resposta da quantidade de raios na circunferência. Então, é 2π raios. Ou 2π radianos, tá? 2π radianos. Nós temos também que o π ele é aproximadamente igual a 3,14. Isso significa que o nosso 2π radianos é aproximadamente 6,28 radianos. Mas isso não responde à pergunta do problema, que é: quantos graus equivale a 1 radiano? Bom, a circunferência completa ela tem em graus 360 graus. E em radianos ela tem aproximadamente 6,28 radianos. Quantos graus x equivalem a 1 radiano? Então, aplicando aqui a regra de 3 simples, nós temos que x vezes 6,28, multiplicando por usado, né? É igual a 360 vezes 1. Então, x é igual a 360 dividido por 6,28. Isso dá aproximadamente 57,32 graus. Então, essa é a resposta da questão. A resposta é a letra A.
aproximadamente. Questão número 2. Por favor, pegue uma calculadora normal ou de celular, configure-a para radianos, isso é fundamental para que o restante funcione. Escolha um valor qualquer e calcule o seu cosseno. Depois calcule o cosseno do resultado, em seguida calcule novamente o cosseno do resultado. Continue dessa forma muitas vezes. Aos poucos você verá que o visor vai se estabilizar em um determinado valor. Esse valor é chamado de atrator da função cosseno. Na figura a seguir, apresenta-se um trecho, do gráfico de uma função cosseno, que é estritamente decrescente nesse trecho. Você pode ver uma espiral retangular que vai se espremendo em torno de um ponto. A seta grande indica, no eixo das abscissas, o valor que vai aparecer na sua calculadora após a estabilização total. Esse tipo de fenômeno faz parte da teoria do caos. Estuda uma área da matemática avançada conhecida como sistemas dinâmicos. Cabe aí uma observação. Em nenhum momento, no enunciado do texto, fez referência a essa reta y igual a x. O ponto de interseção do gráfico, que é o vermelho aqui, juntamente com a reta y igual a x, esse ponto aqui, é chamado de ponto fixo, porque é um ponto onde o x é igual ao y. X é igual a y. Então, eu poderia colocar xx ou y, já que eles são iguais, tá? Antes de efetuar o cálculo, nós devemos garantir que a calculadora esteja em radiano. Aqui ela vai estar em grau, que é o deg, e aqui ela vai estar em radiano. Deixando em radiano, calculamos o cosseno de qualquer valor, por exemplo, de 25. Apertamos o igual e repetindo esse processo várias e várias vezes, nós vamos obter como resposta, essa aqui é a resposta. Próxima questão. Questão número 3. Quando um ângulo aumenta de 20 para 80 graus, o que acontece? Aí ele está fazendo algumas perguntas relativas ao seno, cosseno e à tangente. Para facilitar, nós vamos colocar um círculo trigonométrico aqui representando os eixos do seno e do cosseno para facilitar a nossa interpretação, tá? Então vamos lá? Aqui já tem representado um valor para o seno e um valor para o cosseno. Nós vamos supor que aqui fosse 20 graus e aqui 80 graus. Então, de 20 para 80 vai nesse sentido aqui, de 20 para 80. Só lembrando que o ciclo trigonométrico ele aumenta no sentido anti-horário, tá? Então, vamos lá. A interpretação ela é a seguinte. Quando você vai de 20, vamos analisar primeiro o cosseno, tá? O cosseno aqui, em 20 tem esse valor. Quando você vai para 80, o cosseno passa a ter este valor. Então, o que acontece? O cosseno, quando vai de 20 para 80, ele diminui. Lembrando também que no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Então, vou anotar aqui que o cosseno de x ele diminui e é positivo. Vamos analisar agora o seno. Aqui em 20 graus, o seno tem esse valor aqui. Quando ele vai para 80, o seno passa a ter esse valor. Então, o seno ele aumenta de valor. Então, o seno de x aumenta. Só lembrando que no primeiro quadrante, o seno também é positivo. Para analisar se é proporcional, nós vamos pegar dois valores aqui para o seno e dois valores para o cosseno. Tá? Então, por exemplo, o seno de 30 graus é igual a meio. E o seno de 60 graus ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, nós percebemos aqui claramente que não existe uma relação de proporcionalidade. O ângulo dobrou, mas o resultado ele não dobrou, tá? Porque o dobro de meio seria 1 e não raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Letra A. O seno é positivo? Sim. E aumenta? Sim. Ficando 4 vezes maior? Não, não fica 4 vezes maior. Letra B. O seno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. Resposta, letra B. Vamos ler as outras para poder descartar? O cosseno é positivo e aumenta. O cosseno é positivo, mas ele diminui. Tá? Ele não aumenta, ficando 4 vezes
Não existe relação de proporcionalidade aqui. Letra D. O cosseno ele é positivo e aumenta. Não, o cosseno ele é positivo, mas não aumenta. Letra E. A tangente ela é positiva e aumenta ficando 4 vezes maior. A tangente ela é positiva sim. E aumenta também. Só que ela não fica 4 vezes maior. Tá? Também não existe relação de proporcionalidade em relação à tangente. Por exemplo, aqui eu posso pegar aqui, ó, a tangente de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. O ângulo dobrou, mas a tangente não dobrou. Então, não existe relação de proporcionalidade. A resposta é a letra B. Próxima questão. Questão número 4. Como se chama uma função não constante cujos valores se repetem em intervalos regulares? Uma função que se repete em intervalos regulares é chamada de função periódica, tá? Então, a resposta, já podemos marcar, é a letra C. A função afim é uma reta, né? E sendo uma reta, ela não repete, né, os seus valores em intervalos periódicos. A palavra limitada para a função quer dizer que ela tem um determinado limite, ela não ultrapassa determinado valor. E a função ser real quer dizer apenas que os valores de y são valores reais. Não quer dizer que eles vão se repetir em intervalos regulares. A única função que repete em intervalos periódicos é a função periódica. Próxima questão. Questão número 5. Na física, uma senoide é uma função cujo formato genérico é mostrado na tabela a seguir. À esquerda tem o formato genérico e no lado direito nós temos um exemplo. Aqui está o formato genérico e aqui está o exemplo. Com os parâmetros A, B, C e D. O módulo de A é a amplitude e para o exemplo aqui o módulo de menos 4 é 4. O módulo de B é o período, né? Que não está aqui justamente porque é a pergunta da questão. C é o deslocamento, né, horizontal. Como aqui é mais 3 e é menos C, então a resposta é menos 3. O deslocamento vertical é o D, que está aqui representado pelo 1. Então, esse é o deslocamento vertical. Para determinar o valor de B, que é a pergunta da questão, nós vamos representar a função, o exemplo da função no formato genérico, tá? Então, vamos lá. f de x é igual a menos 4 vezes seno de x mais 3 mais 1. f de x é igual a menos 4, que multiplica seno de... Aqui eu vou colocar 2π sobre 2π multiplicando. Ao colocar 2π sobre 2π, eu estou colocando o 1 multiplicando. Sobre, que multiplica x mais 3. Fecha colchete, mais 1. Por que eu coloquei esse 2π sobre 2π? Porque eu preciso que apareça um 2π que está na função genérica. Tá? Então, eu multipliquei por 2π e, ao mesmo tempo, eu dividi por 2π. Ao fazer isso, eu estou multiplicando por 1 a expressão original. Então, não estou alterando o valor da expressão. Tá? O 2π já faz parte da genérica e esse 2π aqui de baixo é justamente o B, que é o período. Tá? Resposta, letra D. Ok? Então, pessoal, se vocês gostaram da nossa aula de hoje, ajudem a espalhar o conhecimento. Divulguem. Tá? Um abraço e até a próxima.